Pessoal, boa noite. Eu me chamo Kaique, sou assistente social, eu trabalho aqui na Cobrap. Não conheço vocês, infelizmente, porque eu trabalho em outro contrato, que não de Mariporã, mas vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre violência no âmbito doméstico. Eu estruturei aqui um pouco a nossa conversa em alguns momentos diferentes. Então, esse primeiro momento vai ser mesmo minha apresentação e a gente vai falar um pouco de violência de modo geral. Depois a gente vai falar sobre violência contra as mulheres, violência contra idosos e violência contra crianças, beleza? Reforçando a necessidade do uso de máscara, do uso do álcool em gel nesse momento de pandemia, né? Coronavírus é uma situação muito séria, então peço para que todos tomem os devidos cuidados. Se houver a possibilidade de ficar em casa fazendo isolamento, façam. Se não houver essa possibilidade, utilizem o uso de máscara e álcool em gel. Então vamos começar a nossa conversa. Trouxe um pouquinho o significado de modo geral do que é violência, né? Do que é a violência e de como que a gente vai tratar ela aqui. Violência, em seu significado de maior, de modo geral, ela quer dizer o uso da força física, o uso da força psicológica, intelectual, a fim de quê? A fim de obrigar alguém a fazer algo que ela não deseja, é o fato de constranger, é tolir a liberdade de outra pessoa, é incomodar, é impedir que outra pessoa se manifeste, que fale, que faça o que tenha desejo, é ferir fisicamente, psicologicamente, moralmente, sexualmente. Então a gente está falando aí de diversas tipologias de uma ação, né? Uma ação chamada violência, que ela se divide em diversas formas de expressão. Então, vamos partir um pouco para a questão mais prática, assim a gente vai conseguir perceber alguns exemplos e aí no final eu vou ficar disponível para poder responder algumas perguntas e para a gente fazer um bate-papo mais tete a tete, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Eu quero começar trazendo alguns dados que são dados chocantes, mas são importantes para a gente poder iniciar a conversa e ver que tudo que a gente vai falar não se trata de briga de marido e mulher que a gente não mete a colher, que não se trata do que ela saiu de roupa curta e por isso ela merece passar por isso, não se trata de que ela escolheu ficar com esse marido. A gente está falando de pessoas, de mulheres, de vidas e que acabam diariamente sofrendo aí com as expressões da violência doméstica. Então, lá em 2016, se contabilizou 4.635 mulheres mortas por conta de violência doméstica. Hoje, se sabe que a cada 20 minutos a gente tem uma mulher sendo agredida. E sendo agredida muito provavelmente por um homem agressor. São dados que acabam chocando a gente, a de pensar que de 20 em 20 minutos, nesse exato momento, tem uma mulher sendo agredida. E por que ela está sendo agredida? Está sendo agredida por uma estrutura que acaba sendo maior que nós mesmos, né? Uma estrutura que acaba sendo mantida também por nós, ao ponto em que eu digo que a mulher escolheu apanhar, ao ponto em que eu reforço que aquela mulher escolheu apanhar, eu reforço essa estrutura e a manutenção dela. Ao ponto em que eu digo, essa mulher escolheu estar com este marido e ela gosta de apanhar, ou esta mulher escolheu, tá vendo, ela apanhou tantas vezes e voltou para ele. Não, ela gosta de apanhar, né? Vulgarmente, já escutei várias vezes falando, ela é mulher de malandro. Do que a gente está falando? A gente está falando de violência. E violência precisa ser denunciada, precisa ser combatida. De que forma que a gente consegue denunciar a violência doméstica contra a mulher? Pega o telefone, disca o número 100. Lá você consegue fazer denúncia. Pega o telefone, disca o número 180.
Você pode discar também 190, que é o telefone da polícia militar, fazer uma denúncia ali, olha, o meu vizinho aqui tá brigando com a esposa, eu escutei barulhos, escutei agressão, em briga de marido e mulher se mete sim a colher. É importante a gente denunciar esses casos para que esses números de morte, para que essa quantidade de mulheres feridas diminua e que chegue até o número 0, para que a gente não tenha mais casos de mulheres agredidas no seu âmbito doméstico e para além do âmbito doméstico, né, em toda a nossa sociedade, para que a gente não viva na cultura da violência. É importante dizer que a violência doméstica ela pode se expressar por meio de algo que a gente chama de ciclo da violência. Vamos pensar num ciclo mesmo, tá? Vamos pensar um círculozinho aqui, setinhas. Tem a primeira fase, que é o aumento da tensão. O que é o aumento da tensão? É aquele momento em que o agressor só vai somando aquela raiva, vai demonstrando que ele está insatisfeito, vai demonstrando que ele é agressivo por meio de xingamentos, por meio das próprias expressões físicas, vai só juntando toda essa situação. A gente tem a fase 2. A fase 2 é o ataque violento. O ataque violento é quando toda essa tensão somada na fase 1, ela se materializa, ela é colocada para fora. E ela é colocada para fora de diversas formas, né? Com diversas tipologias da violência. Para além disso, e aí tem muitas mulheres que morrem já na fase 2. Na fase 2 já morre, na fase 1 também, né? Mas na fase 2 já acaba. Porque, por exemplo, se eu tenho um tipo de agressão com arma de fogo, e essa arma de fogo, ou com objeto perfurante, enfim, uma agressão física, essa mulher pode morrer. E aí, nos casos da não morte, a gente chega na fase 3. Qual que é a fase 3? É a fase da lua de mel. É a fase da reconquista. Do meu amor, me perdoa, eu fiz isso por impulso. Eu não sou uma pessoa agressiva. Eu sou uma pessoa do diálogo. Veja, eu te trouxe flores, eu te trouxe presente. Eu te amo. E logo em seguida você volta para a fase 1. E depois para a fase 2 e para a fase 3. Esse ciclo, ele precisa ser rompido de alguma forma. E para que esse ciclo seja rompido, a gente precisa se fortalecer. Se fortalecer enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, enquanto vizinhos, enquanto amigos, enquanto filhos, enquanto homens. Então, deixo aqui um recado principalmente para os homens. Homens, entendam o que é agressão contra as mulheres. Entendam que ser uma pessoa agressiva não é prova de masculinidade. Muito pelo contrário. Vou falar um pouquinho de como que acontece essas expressões da violência doméstica contra a mulher. A gente tem a violência física. Como que a violência física se expressa? Espancamento. Quando eu atiro objetos, sacudo, aperto, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, os ferimentos causados por queimaduras ou por arma de fogo, tortura. Então veja, vamos pensar no ciclo da violência que eu falei no começo e onde que a violência física se encaixa. A violência física, ela se encaixa tanto na fase 1, na fase 2, na fase 3 não, que é o momento da reconquista, né? Na fase 3 é aquele momento em que o agressor se comporta, é um gentleman, uma pessoa extremamente educada, cativante, mas está pronto para conseguir entrar na fase 1 novamente. E aí entrar na fase 2 novamente. E essa relação se torna cada vez mais costumeira. A gente também tem a violência psicológica. Então, só reforçando, a violência física, ela é a ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher. Violência psicológica. Como que a violência psicológica se expressa? Por ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento forçado, vigilância constante, a perseguição,
insultos, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de ir e vir, distorcer e omitir fatos que a deixam em dúvida da sua saúde mental. Essa última aqui é um exemplo fatídico. Você é louca, tudo que você está falando é loucura. Ou seja, diante de uma discussão, de um momento de uma violação, o homem, o agressor, né, ou seja lá quem for a pessoa agressora, ela minimiza todo o discurso, toda a dor, toda a situação da mulher em uma situação de insanidade mental. Isso interfere nas relações sociais, isso interfere na autoestima de você conseguir sair de casa e falar para outra pessoa, eu sofro violência, eu apanhei ontem. Não, porque é tão reforçado que você é louca, é tão reforçado que você não está pensando bem, não está certa, que você acaba acreditando, que a mulher acaba acreditando, né? Não, hoje você não vai sair, eu estou mandando você ficar dentro de casa. Isso é violência, isso é violência psicológica. Essa roupa tá ridícula, você tá muito gorda, você tá muito feia. Onde já se viu uma mulher dessa idade usar uma roupa assim? Isso é violência. Isso é cotidiano, isso é muito costumeiro. Queria ressaltar que por vezes a gente pensa que a violência está na casa do vizinho, mas por vezes ela está dentro da nossa casa. Então é importante a gente observar as nossas ações, é importante a gente observar o nosso cotidiano. Vamos lá, violência sexual. A violência sexual, ela pode se expressar também por diversas formas, eu vou citar aqui algumas delas. Violência sexual pode se manifestar pelo estupro, obrigar a mulher a ter relação sexual que a constranja, que ela não queira, enfim, algum ato sexual que não seja do prazer da mulher, né? Que não seja o desejo da mulher, que não seja no tempo da mulher. Impor métodos contraceptivos ou não permitir o uso dos métodos contraceptivos, camisinha, anticoncepcional, DIU, enfim, todos os métodos contraceptivos que nós conhecemos. Forçar o casamento, forçar uma gravidez, forçar a prostituição, isso por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício de direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Vamos para alguns exemplos, né? Eu quero transar hoje. Eu quero ter relação sexual. E a mulher não quer ter relação sexual. E o homem força a mulher a ter relação sexual. Isso é sadio? Não. Isso é violência sexual. Eu não permito que a minha esposa faça uso de anticoncepcional, seja ele de qualquer método contraceptivo que seja. Isso é violência sexual, isso interfere diretamente os direitos reprodutivos. É direito da mulher escolher tomar ou não, usar ou não um método anticontraceptivo. Coação, manipulação e chantagem forçando a prostituição. Sim, isso acontece. Tenho uma dívida em casa, não tenho como pagar, vou obrigar minha esposa a se prostituir, a ter uma relação sexual com qualquer outra pessoa em troca de benefícios próprios, em troca de dinheiro. Eu manipulo a mulher e digo, não, se você não fizer isso, a conta não vai ser paga, a gente não vai ter leite para o nosso filho. Isso é manipular, isso é coagir, isso é chantagear. E eu estou diretamente forçando a mulher a ter uma relação da qual ela não deseja. E, enfim, então é esse ato de forçar, de obrigar, de exigir, que também está dentro daquele ciclo da violência que a gente falou lá no início. A patrimonial é uma violência que, por vezes, ela acaba acontecendo sem a gente perceber muito, né?
Controle financeiro, mas controle excessivo, assim, controle financeiro, controle excessivo financeiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruir documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, até privar os bens, valores ou recursos econômicos da mulher, causar danos que são propositais a objetos ou a bens da mulher. Isso acontece, e acontece demais, assim, né? Trabalhe, traga o seu dinheiro que eu vou controlar. Eu sou responsável por essa casa, eu sou o chefe deste lar. Sendo chefe deste lar, eu tenho a responsabilidade de gerir, de cuidar e de dar conta dessa relação toda. Isso é violência. E é uma violência cotidiana também. Discutir com a esposa, com a namorada, com a ficante, enfim, ou com a pessoa com qual você se relaciona, independente de qual for a forma da relação, discutir, eu quero anular essa pessoa. Então eu vou começar a quebrar objetos pessoais, vou queimar documentos, algo que eu não sei vocês, mas eu já ouvi bastante. Tive meus documentos queimados pelo meu companheiro, pela pessoa que se relaciona. O que é queimar um documento? O que é queimar, quebrar, destruir um objeto pessoal? Se não anular a própria pessoa que a mulher é. Isso é um ato de violência. Violência moral. Acusar a mulher de traição. Emitir juízos morais sobre a conduta da mulher. Fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por conta de sua índole, de sua moral, enfim. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Determinado casal opta por fazer gravações de momentos íntimos. E na primeira discussão, ou seja lá qual discussão for, esses vídeos vazam na internet, são expostos na internet. Isso é uma violência. Eu encontrei pessoas próximas da nossa relação, ou qualquer outra pessoa que seja, e eu decido falar da vida da companheira, da amiga, da esposa, da outra pessoa, decido trazer à tona a vida íntima daquela pessoa para um grupo de pessoas da qual ela nem tem ideia, ou tem ideia e não tem condição ainda de dizer não gosto disso. Eu simplesmente decido expor essa realidade. O que é isso? Isso é violência. Isso é violência moral. Destruir moralmente aquela pessoa perante várias pessoas ou só perante a ela mesma é uma violência moral. Então, assim, vamos tentar entender que, por vezes, várias violências, várias expressões da violência acontecem no mesmo momento, numa mesma situação. Isso é uma situação muito séria, da qual a gente precisa tomar bastante atenção. Quero reforçar aqui, antes de concluir essa parte da violência contra a mulher, os canais de denúncia. Então a gente tem o Disque 100, que é um canal de denúncia muito importante. A gente tem o Disque 180, que é muito importante. E a gente também tem o 190. Então assim, gente, vamos... Diante de tudo que eu falei aqui agora, diante do que a gente vai conversar, escutou uma discussão, essa discussão está exaltada, a mulher está pedindo socorro, está escutando gritos, disca 100, disco 180, disco 190, chame a polícia, denuncie, traga à tona, fortaleça as suas amigas, as pessoas as quais você conhece, juntem-se em grupo. Por vezes uma pessoa só não é tão forte, mas quando soma mais de uma pessoa, essa pessoa, talvez esse grupo tenha um pouco mais de força, de apoio, força para conseguir denunciar, para conseguir combater a violência contra a mulher. Então, esse é o meu recado para vocês em relação à violência contra a mulher.